Olá a todos, eu sou a professora Tayane, estagiária do KDP, e hoje falaremos um pouco sobre um dos maiores autores brasileiros de todos os tempos, o nome do realismo no Brasil, que é Machado de Assis. Abordaremos as três principais obras de Machado que formam a tríade machadiana. Mas antes de tudo, eu queria saber de vocês. O que é ser realista? Vocês conhecem uma pessoa realista? Porque eu conheço vários. Conhecem essa tríade machadiana? Conhecem essas obras? O que vocês sabem sobre Machado de Assis? Se vocês não conhecem ou não ouviram falar nada sobre a obra, sobre o autor, sobre a escola literária, hoje vocês vão aprender um pouquinho comigo. A nossa aula está dividida em 5 tópicos. Primeiro, faremos uma recapitulação sobre o realismo e também sobre a escrita de Machado de Assis e suas características. Após isso, faremos uma breve contextualização em que essas obras se passam. Depois, já entraremos nas 3 principais obras, começando com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que inicia o realismo no Brasil. Após isso, falaremos sobre Quincas Borba, que é interessante porque tem um personagem conhecido de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por fim, falaremos da maior obra-prima de Machado, que é Dom Casmurro, que é uma obra que até hoje está na boca do povo. Vamos lá? Agora vamos entrar no nosso primeiro tópico, realismo e as características da escrita de Machado de Assis. Primeiro vamos falar sobre o realismo. O realismo é uma estética que surge como uma reação ao romantismo. Ela tem o seu início no século XIX, em 1857, com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França. Aqui no Brasil, nós temos o início no final do século XIX, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ambos os livros são representativos em questão da mudança de enfoque em relação ao romantismo. O realismo ele tem uma característica mais objetiva e crítica da realidade daquela sociedade, enquanto o romantismo ainda tinha a subjetividade e a idealização na sua escrita. Agora vejamos um pouco das características do realismo. O realismo busca retratar a sociedade de forma fiel e verossímil. Sendo assim, como característica temos um olhar mais racional, mais objetivo e crítico sobre a sociedade daquela época. Há uma preocupação social que exploram temas como as relações humanas, as diferenças sociais, as desigualdades e as contradições da época. Também há uma análise psicológica do homem e da sociedade, em que o Machado de Assis faz muito em suas obras, principalmente nessa tríade machadiana, que vamos estudar mais à frente. Também há essa observação da realidade e a reprodução dela fielmente. Há essa valorização do ambiente urbano e das relações sociais, uma linguagem simples, com maior abrangência de público, e, por fim, temas de interesses coletivo, como opressão, corrupção e adultério. O que o realismo fazia era mostrar esse lado real da sociedade, mesmo que essa face real não fosse tão fofinha como era no romantismo. Chegamos agora ao autor que tem a mais alta expressão na nossa literatura, sendo de grande importância no século XIX e igualmente na nossa contemporaneidade, tanto na sua produção literária quanto na compreensão da sociedade brasileira. Estamos nos referindo a ninguém menos que Machado de Assis. Neto de escravos, de família humilde, mesmo sem acesso de educação formal, Machado percorre um caminho raro de ascensão na sociedade brasileira, antes mesmo da abolição da escravatura. Ele escreveu crônicas, contos, poesias, romances, matérias de jornal, peças de teatro, trabalhou numa tipografia e foi funcionário público. Na sua escrita, ele tinha uma visão aguda sobre as desigualdades e opressões da sociedade escravocrata da época. Machado de Assis foi um mestre em contar histórias, sabendo cativar e envolver os seus leitores, levando-os a uma gama de sentimentos, desde irritação até a mais alta empolgação.
dos grandes exemplos seria o conto A Cartomante, em que o autor, né, o Machado, ele manipula as emoções do leitor até nos revelar o final trágico de seus personagens, o que é um pouco chocante. Também ele é conhecido pelas suas histórias incomuns, que na época, né, eram fora do comum e muito criativas, como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem principal é um defunto que conta a sua história do além. Em suma, a genialidade de Machado de Assis reside na forma como ele entrelaça os enredos e as emoções únicas, fazendo com que cada leitor mergulhe profundamente em suas narrativas. Agora vejamos algumas características da escrita de Machado de Assis. O Machado de Assis faz críticas em relação ao egoísmo, à falsidade, à vaidade, ao materialismo das pessoas, tem uma visão pessimista de mundo, a ironia e humor, já que estamos falando de um autor humorístico, irônico e sarcástico. Outra coisa, a interferência do narrador. Quando o narrador interfere, você encontra dois elementos. A primeira é a conversa com o leitor ou com a leitora. Alguns dos textos de Machado de Assis eram publicados em revistas ou jornais dedicados ao público feminino. Então ele vai conversar com o leitor. Outra coisa é a questão da metalinguagem. A metalinguagem é onde o narrador se intromete para refletir sobre o próprio texto, quando o texto se volta para ele mesmo. Agora vejamos algumas temáticas que ocorrem nas obras de Machado de Assis. Apesar de ele abordar vários outros temas, essas são as principais. Primeiro, nós temos a traição, que ocorre tanto em Dom Casmurro quanto no conto A Cartomante, com o triângulo amoroso de Vilela, Rita e Camilo. Temos também a loucura, que pode ser vista em Quincas Borba, e também no Alienista. E por fim, tem essa contradição de aparência e essência, que a gente pode ver muito nos seus personagens principais. Agora, entramos no nosso tópico 2, que é a breve contextualização histórica. Eu peguei 4 momentos históricos do século XIX, que são de grande importância para a escrita do Machado de Assis, pois é isso que vai alimentar a sua literatura. Começamos com 1808, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Depois vem 1822, com a independência do Brasil, onde ocorre a ruptura com Portugal. Também temos 1888, mais precisamente dia 13 de maio, com a abolição da escravatura. Abolição entre aspas, tá? Porque será que é uma data para ser comemorada? A abolição aconteceu a partir de muita luta dos escravizados ou ela só foi dada? Muitos questionamentos. Também temos 1889, com a proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, sem a participação popular. Então, a relevância dessa profundidade de conhecimento sobre a sociedade brasileira é que quando Machado escrevia, ele apresentava um relato completo e minucioso do Brasil. Sua escrita transcende as barreiras do tempo, permitindo-nos compreender aspectos históricos, sociais e culturais de sua época e, ao mesmo tempo, refletir sobre questões universais que permanecem relevantes até hoje. Agora chegamos no momento mais importante da nossa aula, que é onde entraremos de cabeça na tríade machadiana. Eu sei que na maioria das vezes, quando lemos pela primeira vez alguma obra clássica, a nossa primeira impressão não é um tanto positiva. Ou porque achamos chato, ou porque não entendemos, porque nos dá sono. Mas eu espero que vocês, daqui pra frente, tenham uma visão diferente sobre Machado e sobre suas obras e entendam por que ele é tão importante para a nossa literatura. Agora, entraremos no nosso quarto tópico, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente inicia esse tópico da forma mais icônica possível, que é, com a dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a primeira coisa que aparece no livro. Ele diz o seguinte:
Ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicada em 1881 e muda a trajetória da nossa literatura. Por isso é considerado um marco em que faz essa transição do romantismo para o realismo. É a realização de um gênio, porque Machado de Assis ele muda literalmente a produção literária. Publicado originalmente em 1880, em forma de folhetim na Revista Brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi lançado em 1881 e provocou espanto na crítica da época. A obra era notavelmente ousada do ponto de vista formal, surpreendendo o público acostumado com a tradicional fórmula romântica até então. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador se auto-intitula um defunto autor. Então, nós temos uma narração em primeira pessoa. Como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. É um morto que vai contar as suas memórias. Assim, temos toda uma vida contada por alguém que não pertence mais ao mundo terrestre. Com esse procedimento, o narrador consegue ficar além de nosso julgamento terreno e, desse modo, pode contar as memórias da forma como melhor lhe convém. Com a narração em primeira pessoa, a história é contada partindo de um relato do narrador observador e protagonista, que conduz o leitor tendo em vista sua visão de mundo, seus sentimentos e o que pensa da vida. Dessa maneira, as Memórias de Brás Cubas nos permitirão ter acesso aos bastidores da sociedade carioca do século XIX. Agora entraremos no nosso quinto tópico, que é o Quincas Borba. Mas para falarmos sobre essa obra, temos que voltar um pouquinho lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é onde o Quincas Borba nos é apresentado. O Quincas Borba, em Memórias Póstumas, é um cara meio filósofo que é amigo de Brás Cubas e que nos apresenta a teoria do humanitismo. Mas é uma apresentação assim meio por cima, sabe? Até porque o Brás Cubas acha que ele é meio louco. Mas é somente em Quincas Borba que essa teoria é desenvolvida. Quincas Borba foi publicado em 1891. Seu foco narrativo é em terceira pessoa, o que colabora para a visão mais objetiva da realidade contada, ainda que utilizando a ironia e a digressão do narrador sobre o personagem. Ele é um narrador onisciente. O Machado de Assis ele continua dentro da linha proposta, dedicando-se à análise psicológica dos personagens e fazendo vários exercícios de metalinguagem. O narrador intervém no texto, tece considerações e discute com o leitor sobre os personagens ou os rumos da história. Lembram da metalinguagem que falamos lá nas características da narrativa de Machado de Assis? Então, aqui também acontece. Mas afinal, quem era Quincas Borba? Quincas Borba era um filósofo que enriqueceu após receber uma herança. Ele criou a filosofia do humanitismo, que afirma que a vida é uma disputa em que quem vence é o mais forte, é sempre o mais forte. Quincas Borba é uma personagem criada por Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance que inaugura o realismo no Brasil. Aposto que não me conhece, senhor Doutor Cubas. Não me lembro. Eu sou Borba, o Quincas Borba. Não é preciso contar-lhe nada. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei. Então vamos lá. A história começa em Barbacena, onde vive o Quincas Borba, que ganhou uma herança, então ele está milionário, ele tem vários imóveis, várias terras. Também é detentor de escravos, porque estamos falando do século XIX, do Brasil do século XIX, então ainda há resquícios da escravidão.
Só que o Quincas Borba acaba se apaixonando por uma mulher, e essa mulher tem um irmão chamado Rubião. Lembrem desse nome, que o Rubião ele é o protagonista da nossa história. E o Rubião, quando ele descobre que a sua irmã está se relacionando com o Quincas e vê que ele é muito milionário, acaba por apoiar a relação dos dois, só que de forma interesseira. O problema é que a irmã do Rubião acaba falecendo. Então, acaba com todos os planos do Rubião, porque ele estava com interesse no dinheiro do Quincas Borba. Só que a reviravolta é que o Quincas Borba acaba também ficando doente. E o Rubião, que não é besta nem nada, vai lá e se aproxima do Quincas Borba, sendo o seu cuidador e o seu discípulo. Nesse meio tempo em que eles estão convivendo, o Quincas Borba fala sobre a sua teoria do humanitismo. Essa teoria está pautada no princípio de que a guerra é necessária para a evolução humana, pois é elemento essencial para a seleção natural. Aí ele conta uma história, uma alegoria. É a seguinte. Ele conta que havia duas tribos, uma lutando contra a outra por comida. De repente, essas tribos encontram batatas e as duas tribos precisam comer todas as batatas para ficarem nutridos e fortes e conseguir atravessar a montanha. Na visão do Quincas, se as duas tribos dividissem as batatas, nenhuma tribo vai ficar suficiente nutrida para conseguir avançar para o outro lado da montanha. Então ele diz que é necessário que uma tribo mate a outra para que essa tribo, que matou a outra, coma todas as batatas e consiga chegar do outro lado. Ele fecha essa teoria com uma das frases mais importantes do livro, a frase mais importante da história, que é a seguinte: ao vencido o ódio e a compaixão, ao vencedor as batatas. E é essa frase que termina, que ele finaliza a teoria do humanitismo. O Quincas Borba morre e deixa sua herança para o Rubião, que era seu amigo e enfermeiro particular, com a condição de sempre cuidar de seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Animado com a nova condição financeira, o Rubião parte para o Rio de Janeiro. Conhece durante a viagem o casal Palha e Sofia. Atraído por Sofia, ele passa a frequentar a casa dos dois. Palha passa a administrar a fortuna de Rubião, tirando parte dos lucros. O Rubião, gente, não era uma pessoa muito inteligente, então ele deixava se influenciar pelas outras pessoas. O Rubião ele continuava interessado em Sofia, mas ele não conseguia nada dela, já que ela encorajava ele, mas sempre mantinha distância, sabe? E então ele torna assim um alvo fácil para diversos oportunistas que tiram vantagem de sua ingenuidade. Aos poucos, Rubião começa a ficar louco, como acontecera com Quincas Borba. Tem um final trágico, maluco e explorado até ficar na miséria, enquanto Palha e Sofia continuam ricos, confirmando a teoria do humanitismo. Machado de Assis faz um painel crítico da sociedade carioca do século XIX. Ele traça um retrato da natureza humana quando permeada por hipocrisia e interesse. Na sua obra, a temática da loucura é explorada em Quincas Borba e Rubião. Além disso, o autor tece uma paródia filosófica que satiriza e critica as correntes de pensamento da época. Quanto ao título, ele sugere uma dualidade entre Quincas Borba, enquanto ser humano, e cão. Na verdade, ambos desempenham um papel significativo na narrativa, já que ambas as presenças acompanham Rubião ao longo da narrativa de maneiras distintas, mais significativas até o desfecho da trama. Chegou o momento que todo mundo estava esperando. Vamos falar sobre a maior obra de Machado de Assis, que é Dom Casmurro. Deixa eu ver seus olhos, Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Dom Casmurro é Bento Santiago, o nosso Bentinho. Ele era um advogado da elite brasileira do século XIX e que inicia o livro falando que ele vai contar a sua história.
Isso quer dizer que o livro está em primeira pessoa e que nós vamos conhecer a história a partir do olhar de quem viveu aqueles acontecimentos. Dom Casmurro, no início da história, é um senhor idoso. Ele está sentado num trem, contando como é que surgiu esse apelido. Então ele conta que ele ganhou o nome de um rapaz do bairro que tentou mostrar uns versos para ele. E ele acabou dormindo enquanto ele fazia isso. Até porque o Dom Casmurro ele já era bem idoso nessa época. Só que o jovem se sentiu bem chateado e magoado por ele não ter prestado atenção na sua leitura e começou a partir daí chamá-lo de Casmurro. Nós ficamos sabendo da história a partir da visão de Dom Casmurro. Além, da história de como surgiu esse apelido, ele dá a definição da palavra Casmurro. E ele fala o seguinte: não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Se você ler e começar a desconfiar do narrador e procurar o significado de Casmurro, você vai descobrir que tem outros significados, como, por exemplo, um indivíduo teimoso, obstinado e cabeçudo. Ele decide contar as suas memórias em um livro, falando da sua infância, a adolescência, a juventude. Ele quer nos contar como ele conheceu Capitu, como ele se apaixonou por ela, como ele enfrentou várias barreiras para ficar com ela e como ela o traiu, desgraçando a sua vida. O Bentinho, ele era filho de Dona Glória, que era uma mulher detentora de escravos, viúva, que por muito tempo tentou vingar um filho, até a chegada de Bentinho. Como uma boa católica cristã, ela fez uma promessa de que esse menino entraria para o seminário. Então, só que Dona Glória, ela esquece dessa promessa. E só mais tarde, quando Bentinho tem uns 14 anos, ela é lembrada pelo José Dias, que fala que é muito importante que ela cumpra essa promessa. E também, já vai insinuando que o Bentinho está tendo alguma coisa com a filha dos vizinhos, que é a Capitu, que eles estariam com algum namorico de criança. Então, a partir disso, o Bentinho acaba descobrindo que ele é apaixonado pela Capitu e também que esse sentimento é recíproco. Após isso, ele e a Capitu tentam de bolar vários planos para que ele não vá para o seminário. Só que não dá certo, o Bentinho acaba indo para o seminário. E nesse meio tempo, ele conhece o Escobar, que vira um dos seus melhores amigos. E além disso, o Escobar é uma das pessoas que também vai ajudar a bolar planos para que o Bentinho saia daquela situação. Então, tanto a Capitu quanto o Escobar são pessoas muito inteligentes, bem diferentes do Bentinho e ajudam o Bentinho a sair dessas situações. Bentinho abandona o seminário e em seu lugar ordena-se um escravo. Correm os anos e com eles o amor de Bentinho e Capitu. Entre o namoro e o casamento, Bentinho se forma em direito e estreita sua amizade com o ex-colega de seminário, o Escobar, que acaba se casando com Sancha, amiga de Capitu. Do casamento de Bentinho com Capitu nasce Ezequiel. Escobar morre e durante seu enterro, Bentinho julga estranha a forma pela qual Capitu contempla o cadáver. A partir daí, os ciúmes vão aumentando e precipita-se a crise. À medida que cresce, Ezequiel se torna cada vez mais parecido com Escobar. Bentinho chega a planejar o assassinato de sua esposa e do filho, seguidos pelo seu suicídio, mas não tem coragem. A tragédia diluiu-se na separação do casal. Capitu viaja com o filho para a Europa, onde morre anos depois. Ezequiel, já moço, volta ao Brasil para visitar o pai, que apenas constata a semelhança do filho com o antigo colega de seminário. Ezequiel volta a viajar e morre no estrangeiro. Bentinho, cada vez mais fechado em suas dúvidas, passa a ser chamado de Casmurro. Pelos amigos e vizinhos, põe-se a história de sua vida, o romance. Como já falamos, o foco narrativo é em primeira pessoa e toda a narrativa é um flashback do narrador.
Bentinho é quem nos conta sua história. Portanto, o leitor só tem a perspectiva desse homem que decidiu escrever um livro para se livrar dos fantasmas do passado. A narrativa parece uma argumentação para provar que ele não é o culpado por sua própria desgraça, e sim sua mulher. É assim que se sustenta o grande enigma da obra, o foco narrativo. Dom Casmurro, enfim, é uma viagem pela mente perturbada de Bento, pela forma como o protagonista percebe a realidade. Pode tudo ser uma ilusão? Pode. O grande tema dessa obra é a suspeita do adultério nascida do ciúme doentio do narrador. Esse suposto adultério é pano de fundo para que Machado de Assis introduza de forma inovadora questões relativas à situação da mulher. Capitu, até a metade do livro, é quem dá as cartas na relação. Ela articula maneiras de livrá-lo do seminário. Disso podemos tirar que ela é uma menina pobre, avançada e independente, muito diferente do modelo de mulher do século XIX e de Dona Glória, mãe de Bentinho. Nesse sentido, Capitu representa no livro duas categorias sociais marginalizadas no Brasil: ser pobre e ser mulher. Junte-se a isso o fato de ela perturbar a família abastada, isso é, casar-se com um homem rico. Pode-se afirmar, portanto, que Machado de Assis introduz na literatura brasileira o problema das classes. Bentinho é um senhor amargurado, solitário e magoado. Em sua narrativa, ele vai reconstruindo a história da sua existência, desde a infância até o início da velhice, e revelando sua própria visão sobre fatos passados, mal lembrados ou mal esclarecidos de sua vida. Em sua solidão, afirma estar despedaçado porque diz acreditar ter sido traído pela esposa e pelo seu melhor amigo, Escobar, e esta suposta traição teria determinado a sua infelicidade. Mas afinal, quem é Capitu? Capitolina, mais conhecida como Capitu, é uma menina esperta, inteligente, de origem humilde e dona de uma beleza encantadora. De personalidade forte, é prática e às vezes dissimulada. Sobressai-se facilmente de situações difíceis. Morava na rua de Mata-Cavalos, era vizinha de Bentinho, desde crianças não se desgrudavam um do outro. Com tanta proximidade, acabam se apaixonando, então fazem a promessa de se casarem. A Capitu, quando nos é apresentada, ela já se mostra uma mulher que seria muito diferente das mulheres de sua época. Ela não seria submissa e nem ao menos ela desistiria de seus desejos. É por isso que ela luta tanto pelo Bentinho no início da história. Mas de onde vem essa desconfiança, do Bentinho? A Capitu, ela sempre soube exatamente o que queria. Ela queria casar-se com Bentinho. Ao contrário do Bentinho, ela é forte e consegue facilmente dissimular situações embaraçosas, como as duas primeiras vezes que se beijaram. Em ambas, ela tomou a atitude inicial e também soube sair-se bem diante da mãe e depois do pai. É dessa força de Capitu que nasce a fraqueza de Bentinho. Este não sabia o que esperar das atitudes da mulher, que seguia seus próprios passos e princípios. Isso gerava incerteza e fazia nascer a suspeita. Capitu realmente teria traído Bentinho sem que ele sequer suspeitasse. Se é que não o fez, ela sabia dissimular como ninguém e manter-se em seu pedestal. Bentinho sabia disso, e daí cresce a dúvida que é uma amargura e angustia. Como vocês podem ver, Dom Casmurro ele vai muito além da questão da traição. Porque assim, o Machado de Assis ele escrevia muito sobre a sociedade daquela época. Então, principalmente aqui em Dom Casmurro, nós temos muitas críticas sociais à sociedade brasileira do século XIX, sobre como era vista a mulher, como que essas famílias viviam, como elas viviam a partir de aparências. E o Bentinho ele foi criado num ambiente totalmente diferente de Capitu. Enquanto a Capitu era livre, ela era decidida, ela sabia o que ela queria, ela lutava pelas coisas que ela queria, o Bentinho era aquela pessoa que sempre foi colocado num berço de ouro, sempre teve um cuidado da mãe, a mãe não deixava, era muito protetora com ele. Então tem essas questões também que envolvem a questão do psicológico, dos personagens, que se desenrola no romance, mas ao mesmo tempo deixa aquela dúvida, porque se a gente for parar pra pensar, é um personagem
que está narrando a sua história e que pode mudá-la. Então existe essa dúvida, né? Essa dúvida tanto em relação ao que o Bentinho nos conta, quanto em relação a Capitu, né? Porque tem alguns capítulos que realmente parece que ela traiu. Mas isso vai de cada leitor. Porque a cada vez que eu leio, eu sempre encontro uma coisa nova. Oi, segundo ano, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar nos comentários aqui no YouTube ou no WhatsApp. A atividade vai ser postada lá no WhatsApp e eu vou enviar para vocês, tá bom? Tchau e até a próxima!